Como vocês sabem, nós temos falado a respeito do ano do bom caminho. E eu tenho entendido cada vez mais que o ano do bom caminho é um ano que a gente caminha no caminho de Deus. E a palavra de Deus fala que o caminho de Deus é perfeito. O caminho de Deus é perfeito. Apesar da gente passar por lutas, por problemas, por tribulações, frustrações, o caminho de Deus é bom e é perfeito. E a gente só vai conseguir ter uma visão correta a respeito do caminho se a gente crescer em maturidade, se a gente crescer como filhos maduros. E eu queria compartilhar hoje essa palavra, caminhando como filhos maduros. Eu queria que você abrisse comigo em Efésios 4. Efésios 4, do 12 ao 15. Com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Jesus, essa é a tua palavra e nós nos rendemos completamente a ela. Eu quero declarar agora, Jesus, que o Senhor tem liberdade no nosso meio, que o Senhor cale, Deus, totalmente a minha voz e que eu fale aquilo que está no seu coração. Nós queremos honrar a tua presença no nosso meio, pois sabemos que o Senhor é tudo que nós precisamos. Na tua presença não existem ausências, não existem carências, não existem faltas, porque o Senhor é completo. E nós queremos hoje abrir o nosso coração, abrir o nosso entendimento para receber a tua palavra de forma plena e de forma completa, Pai. Em nome de Jesus. Amém? Antes de começar, eu queria indicar uma pregação para você que participa da comunidade Alcance e também aos domingos. O pastor Luciano pregou uma palavra a respeito de maturidade. Eu quero te convidar você a ouvir aquela palavra também. E tenho certeza que vai abençoar a tua vida e vai fazer sentido com tudo aquilo que eu vou falar aqui hoje. Você sabe o que significa maturidade? É a condição de plenitude. Algo quando atinge o seu estágio final de desenvolvimento completo. E quando a gente vai se referir a algum fruto, a gente pode dizer que é quando algo está pronto para ser consumido. Isso significa ser maduro, quando algo está pronto para ser consumido. E de acordo com o texto que nós lemos, a Bíblia aponta Jesus como nosso padrão de maturidade, assim como a gente acabou de ler. E cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Em Jesus nós temos a medida de suficiência completa. Em Jesus nós temos tudo aquilo que nós precisamos e não falta nada quando a gente está na presença de Deus. E a partir do sacrifício de Jesus, nós temos também a redenção da nossa identidade. João 3,16, você com certeza conhece esse texto, que fala que ele entregou o seu Filho único para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus entregou o seu Filho único, seu Filho unigênito. E Colossenses 1,18 vai dizer que ele é o primogênito dentre os mortos, o primogênito de toda a criação. Ou seja, Jesus, ele morre como filho único, mas ele ressuscita como o primeiro de muitos filhos que hoje também podem ter acesso à filiação. Amém? Você é feliz por isso? E João 1,12 diz: contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Ou seja, filhos aqui significa o momento que fomos gerados em Deus.
E a palavra grega nesse versículo é teknon, que significa criança, bebês ou filhos pequenos. Nós fomos gerados filhos de Deus a partir do sacrifício de Jesus. Assim como eu disse, quando a palavra filho aqui está se referindo a teknon. Todo filho que é gerado pelo ventre ou por adoção, ele é um bebê imaturo, é uma criança imatura. E um processo de um filho para ser gerado não depende do filho, mas depende da mãe. Então a mãe sofre todas aquelas dores de parto, durante 9 meses o processo de desenvolvimento, até que o filho nasça. O filho não precisa ter nenhum esforço para nascer. Isso depende da mãe. Mas um filho maduro, ele é gerado no processo. E é sobre isso que a gente vai conversar no dia de hoje. Você continua feliz? Amém. A vontade de Deus é que nos tornemos filhos maduros. Assim como o texto cita, que cheguemos à maturidade. Em outras versões fala o homem perfeito. E a palavra perfeito tem o sentido de maduro, sendo o estado de um homem que é perfeito. No texto de Efésios que a gente leu, quando ele se refere à palavra filho, ele usa outra palavra grega, que é huios, que significa um filho maduro. Então, se um filho maduro ele é gerado durante o processo, qual deve ser a nossa postura? Muita gente acredita que a maturidade vem pelas experiências, mas na verdade não. A maturidade não vem pelas experiências que você passa, pelo tanto de tempo de vida que você tem, mas a maturidade vem pela forma como você encara os processos. Talvez você possa conhecer pessoas mais velhas que você, que ainda estão no mesmo lugar, que estão lutando com as mesmas coisas, que estão no mesmo problema, e é como se fosse um ciclo. Então, maturidade não tem a ver com uma idade, mas é a forma como você encara as experiências. E encarar o processo precisa te fazer amadurecer. Fazer das suas experiências muito mais do que cicatrizes, mas uma ferramenta de amadurecimento. Porque a gente vai passar por problemas, a gente vai passar por dificuldades, mas o que a gente tem feito com as nossas dores? O que a gente tem feito com as nossas feridas? Elas precisam se tornar uma ferramenta para nos ajudar a amadurecer. E qual é o caminho para nos tornarmos filhos maduros? E a primeira coisa que eu quero citar é responsabilidade. A gente pode definir alguém como maduro, alguém que tem a capacidade de ser responsável por algo. Se eu preciso de um favor, por exemplo, preciso que alguém faça um almoço para mim, eu não vou conseguir pedir para uma criança de 5 anos, porque ela ainda não tem o entendimento, a responsabilidade de mexer com fogo, de alcançar as coisas. Eu vou pedir para alguém que é mais responsável, alguém que é mais maduro. E existem medidas de responsabilidade, existem medidas que a gente pode crescer. E a responsabilidade, então, é a habilidade de responder. Assim como eu citei, Jesus ele assume a responsabilidade respondendo a uma necessidade, a necessidade de salvação. Então, Jesus foi responsável. E aqui, durante toda a pregação, tudo aquilo que eu for falar, eu queria que vocês tivessem em mente a figura de Cristo, porque nós devemos ser como Ele é. Então, se Jesus foi um filho maduro, a gente precisa também crescer em maturidade. E muitas vezes as pessoas pensam que ser maduro é ter poder, assumir cargos importantes, ter dinheiro. Mas a parte de ser maduro é assumir responsabilidades. A primeira coisa que Deus faz quando Ele cria o mundo é dar ao homem a responsabilidade de cuidar do jardim e de cultivar dele. E são processos que necessitam de responsabilidade. Ser responsável é ter uma perspectiva além do que a gente pode ver, um olhar que é fora de nós.
Quando a gente está enfrentando um processo, a gente pode ter duas atitudes. A gente pode agir com responsabilidade, ou a gente pode se ver como uma vítima. E algo que eu tenho entendido é que um filho, ele está mais interessado nos seus deveres do que nos seus direitos. Então, a gente, assumindo uma posição de filho, deve saber quais são os nossos deveres. E eu queria ler para vocês o significado de vitimismo. Uma dificuldade de fazer uma autocrítica, pois é mais fácil estar em uma posição de fragilidade do que assumir as consequências dos seus atos e amadurecer com seus erros. Como essas pessoas não conseguem se responsabilizar pelo que se passa com elas, acabam culpando os outros e as circunstâncias da vida pelas suas tragédias. Somos vítimas quando tentamos fugir da responsabilidade da dor, causada pela nossa quebra de expectativa, frustração, preguiça ou negligência. A Bíblia fala que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, pois eu venci o mundo. Não é uma sugestão. Talvez você passe por um momento difícil, mas é algo que a gente vai passar. E quando a gente passar pelo processo, a gente pode se ver como aquela pessoa que sempre está cabisbaixa, sempre está triste, sempre o problema dela é maior do que o seu. Você já conversou com alguém assim? Você fala, nossa, que dor de cabeça. Mas eu estou com uma enxaqueca. Ai, meu Deus, meu braço está doendo. Eu quebrei a minha perna e o meu braço. O problema dela sempre é maior que o seu, é sempre grande, é sempre a vítima de toda a situação. Porque ninguém gosta de mim, todo mundo me olha estranho, eu não sou aceito em nenhum lugar. É sempre a vítima. E a nossa quebra de expectativa a respeito de algo tem a capacidade de nos afastar de Deus. E a gente pode tornar Ele o culpado por não ceder aos nossos desejos. E crescendo em maturidade, eu entendo que o coração de um filho é diferente. Um filho, ele sabe que é seu direito. Ele pode pedir para Deus que abençoe os seus sonhos, os seus projetos. Mas um filho maduro e responsável, ele está interessado em saber quais são as suas responsabilidades. Durante o caminho, quando ele está passando pelo processo, ele pensa, o que eu vou fazer diante disso? Como eu posso crescer? Como eu posso amadurecer? Tudo bem que não foi eu que escolhi passar por isso, mas e agora? O que eu vou fazer com essa situação? E repetindo, as suas experiências, mais do que cicatrizes, precisam ser uma ferramenta de amadurecimento. E a vítima, ela geralmente vai se parecer com um servo. Ele trabalha por aparência e em troca daquilo que acha seu por direito, o salário. Mas o filho maduro, ele é responsável com as coisas do pai. Ele não trabalha por uma recompensa, porque ele sabe da sua herança. Um filho maduro, ele não está interessado naquilo que o pai pode oferecer por ele, porque ele sabe a herança que ele tem. E a gente caminhando em maturidade, a gente não vai ficar triste, chateado e tipo, Deus, você está me vendo? Eu estou aqui na igreja todo dia. Eu não falto um culto de ceia. Eu estou aqui batendo ponto. Todo dia eu levanto e faço o meu devocional. Por que isso está acontecendo comigo? É meu direito como filho ter uma vida plena, feliz e completa? Cadê os meus desejos, a solução dos meus problemas? E um filho maduro, ele entende que não é sobre isso. Se o meu Jesus passou por sofrimentos, por que comigo seria diferente? Um filho maduro, ele entende que é de sua responsabilidade ter uma nova postura, ter uma nova perspectiva, ter um novo olhar diante de uma situação, porque ele sabe da sua recompensa. Por isso, eu me glorio nos meus leves e momentâneos sofrimentos, porque eu sei a glória que há de ser revelada para mim. Então, um filho, ele se responsabiliza ao invés de se vitimizar.
E a responsabilidade, sem uma filiação genuína, te torna um servo. Pode ser até que você assuma a responsabilidade, mas com o coração errado. Você está ali sendo responsável pelas coisas do Pai, você está servindo Ele, mas seu coração está interessado naquilo que Deus pode te oferecer e não em quem Deus é. E eu queria trazer uma ilustração dessa vítima como o irmão mais velho do filho pródigo. Quando o filho pródigo sai de casa, ele gasta todas as coisas, ele gasta toda a sua herança. Quando ele retorna para casa de novo, seu irmão está onde? Ele está no campo, trabalhando, cumprindo os seus deveres. E qual que é a reação dele quando o filho mais novo chega e o seu pai está ali fazendo uma festa e preparando algo para todo mundo comer? Ele fica bravo. Ele se sente uma vítima. Eu estou aqui o tempo inteiro e eu nunca recebi isso. E no versículo 29, essa história está em Lucas 15, do 11 ao 32. No versículo 29, ele diz: Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para me alegrar-me com os meus amigos. Ou seja, aqui ele está exigindo aquilo que é dele por direito. Eu estou aqui trabalhando, eu estou aqui cumprindo o meu dever, eu estou aqui tendo a responsabilidade, mas talvez esse filho mais velho, ele nunca serviu o pai por amor, mas ele serviu pela recompensa que o pai dele podia dar. E sabe qual foi a resposta do pai? Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Um filho maduro, ele sabe a herança que está reservada para ele. Então, ele não trabalha para receber aquilo que já é dele. Amém? E eu quero dar um exemplo agora de um filho responsável. Essa história está em 1 Samuel 17. É de Davi e Golias. 1 Samuel 17, no versículo 8, diz: Golias parou e gritou às tropas de Israel: Por que vocês estão se posicionando para a batalha? Não sou eu um filisteu e vocês os servos de Saul? Escolham um homem para lutar comigo. Se ele puder lutar e vencer-me, nós seremos seus escravos. Todavia, se eu o vencer e puser fora de combate, vocês serão os nossos escravos e nos servirão. E acrescentou: Eu desafio hoje as tropas de Israel. Mandem-me um homem para lutar sozinho comigo. Ao ouvirem essas palavras do filisteu, Saul e todos os israelitas ficaram atônitos e apavorados. O texto conta depois que os 3 filhos mais velhos de Jessé foram para a guerra com Saul. E o filho mais novo, Davi, ia para o acampamento e voltava porque ele tinha a responsabilidade de apacentar as ovelhas do seu pai em Belém. E durante aquele tempo, Golias ficou 40 dias desafiando um povo. Me mandem um homem, me mandem um homem. Eu quero lutar com alguém. E assim como a gente viu no versículo, todos os homens estavam apavorados, atônitos, e estavam com medo. E ninguém teve coragem de assumir a responsabilidade e lutar com esse gigante Golias. Até que um dia aparece um menino, que ele vai levar grãos, pão e queijo para os seus irmãos no acampamento. E a primeira vez que Davi ouviu a respeito de Golias, ele teve a responsabilidade, que é a habilidade de responder aquilo que nenhum homem em 40 dias respondeu. E ele falou: eu vou lutar com esse gigante. No versículo 32, Davi disse a Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá e lutará com ele. Então Davi assume a responsabilidade e ele vai para a guerra. O que essa história diz? Que meninos fazem aquilo que eles querem fazer. E homens fazem aquilo que precisa ser feito. Era culpa de Davi, tudo aquilo que estava acontecendo? Não era culpa dele. Mas ele assumiu aquilo como responsabilidade.
Talvez as situações que você tem enfrentado não sejam a sua culpa. As situações que aparecem no meio do seu caminho não sejam a sua culpa. Mas pode ser a sua responsabilidade. Você pode ter a habilidade de responder. E Deus pode te usar como resposta aonde você está hoje. Seja na sua faculdade, seja na sua casa. A partir do momento onde você vê um problema ou uma situação, assuma a responsabilidade. Porque você pode ser a resposta que o mundo precisa. Você pode ser aquilo que muitos estão aguardando. A manifestação dos filhos de Deus. E esse versículo, a palavra filhos, é ruiosa. Filhos maduros. Existe um mundo aguardando a manifestação dos filhos de Deus. E eu sei que é muito mais confortável a gente não assumir a nossa responsabilidade, porque afinal não foi culpa minha. Mas um filho maduro de Deus, ele olha as coisas ao seu redor e ele assume a responsabilidade, porque ele tem total confiança e dependência em Deus. Você não está indo para uma guerra sozinho, você está indo com o teu Deus. E é por isso que eu não tenho que temer, eu não tenho por que me afastar, porque Deus está comigo. Amém? Tem uma frase de Augusto Cury que diz: uma pessoa imatura pensa que todas as suas escolhas geram ganhos. Uma pessoa madura sabe que todas as suas escolhas têm perdas. É muito fácil durante o nosso caminho a gente querer evitar o nosso sofrimento. Eu não quero ter que perder nada. Eu não quero ter que passar por nada. Eu quero fugir de qualquer situação que possa me trazer tristeza, dor ou sentimento de perda. Sabe, tem uma frase da Elizabeth Elliot que ela fala que todo seguidor da cruz, todo seguidor do crucificado, em algum momento ele vai se deparar com a cruz. E a cruz sempre implica perda. A partir do momento que você falou, sim, eu quero seguir Jesus, você tem que estar disposto a perder. Perder aqui nessa terra, para que um dia você consiga saber que tudo aquilo que você aguardava, tudo aquilo que você precisava, está bem diante dos seus olhos. Que é a herança que nós vamos receber assim que a gente se encontrar com Jesus. E o que faz com que a gente permaneça, mesmo que aparentemente a gente esteja a perder? Qual que deve ser a nossa motivação? E eu queria te lembrar o motivo de Jesus ter permanecido. Foi por obediência e confiança. O caminho de um filho maduro, ele assume responsabilidade, ele obedece e ele confia. Hebreus 5:8 fala: embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Pelas coisas que Jesus sofreu, ele aprendeu. Através da obediência, através da sua confiança no seu Pai. E o que significa obedecer? É se submeter à vontade de Deus. Porque o processo da maturidade nos faz cada dia mais parecidos com Jesus. Jesus diz que ele veio ao mundo não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. João 6:38. Ou seja, se eu estou aqui na terra para fazer a vontade de quem me enviou, isso não depende do meu conforto, não depende da minha segurança, não depende das minhas certezas. Depende que eu vou fazer tudo aquilo que o Pai me chamou para fazer. E eu sei que isso é um chamado difícil, porque quando você aceita ser um discípulo de Jesus, custe o que custar, no nosso caminho a gente vai passar por perdas. Mas uma pessoa madura sabe que elas fazem parte do caminho para o processo de amadurecimento. Então, aquele que obedece a Deus, confia nele. E aquele que confia em Deus, obedece. Você só consegue obedecer a uma pessoa que você confia muito. E eu tenho certeza que todo mundo aqui foi um filho obediente quando era criança. Nunca ficou de castigo, nunca apanhou. Já, né?
Quando a gente confia em uma pessoa, a gente obedece ela. Então, se a gente está brincando em um lugar que a gente não deveria, e seu pai falar, você precisa brincar em outro lugar, você vai confiar, porque você confia na figura de autoridade do seu pai. E você confia, você obedece quem você confia. E você confia em quem você obedece. Então, não tem como falar de uma coisa sem falar de outra. E essa confiança faz com que a gente não se apegue a nós, mas faz com que a gente tenha segurança durante o processo. Confiar em Deus é muito grande. Isso é algo que eu peço constantemente, me ajuda a confiar em você. Porque confiar parece tão fácil, né? Tipo, não, eu vou confiar em Deus. Mas e se Deus te tirar algo que você ama muito? E se Deus te tirar um sonho? E se Deus tirar um projeto? Será que você vai continuar confiando nele, mesmo sabendo que ele permitiu com que isso acontecesse na sua vida? Confiar em Deus não é fácil. Mas é o processo de amadurecimento que faz com que a gente não veja no meio do nosso caminho as nossas perdas, mas a nossa suficiência em Cristo. Custe o que custar. Deus pode tirar de mim tudo o que Ele quiser, porque eu já sou dele. E se Ele tirou, Ele sabe o motivo. Amém? Será que alguém pode fazer essa oração corajosa? E eu queria dar um exemplo para vocês, que foi Abraão. Durante todo o processo da palavra de Deus se cumprir na vida de Abraão, levou um tempo. Porque Deus não estava só gerando um filho, mas Ele também estava gerando um pai. E na tentativa de ajudar Deus para que a promessa se cumprisse mais rápido, Abraão se deitou com a serva da sua mulher Sara, Agar, e teve um filho chamado Ismael. E eu quero te encorajar hoje a esperar. É muito difícil para a gente que vive uma geração onde tudo é rápido esperar. Deus talvez não fale para você os processos que você vai passar. E geralmente Ele não fala. Mas Ele fala a promessa que Ele vai cumprir na tua vida. Para que quando você está lá, passando pelo processo, você se lembre daquilo que Deus prometeu. E Deus não é homem para mentir. E eu quero te encorajar hoje a parar para pensar aquilo que você tem aguardado, aquilo que você tem ansiado, aquilo que Deus te prometeu. Quando Deus promete um filho a Abraão e que dali surgiria uma descendência tão numerosa quanto as estrelas do céu, quanto a areia, Deus não estava só gerando um filho, mas Ele estava gerando um pai. Não gere Ismael na pressa de ter Isaac. Passe pelos processos e não crie atalhos. Muitas vezes a gente busca aquilo que vai trazer menos sofrimento pela gente. Se está demorando muito, significa que Deus precisa de uma ajuda. Então eu vou ajudar Ele. Se Deus falou que eu vou conseguir me casar com uma pessoa parecida com Ele, primeiro que aparecer na minha frente, Jesus vai transformar essa pessoa e eu vou ajudar Ele. Vou fazer com que seja mais rápido. Eu não preciso ficar esperando. Se Deus falou que Ele vai me dar um emprego onde eu vou ser bem-sucedido e a partir daquele emprego eu vou sustentar a minha casa, qualquer oportunidade que aparecer eu vou agarrar. Porque Deus falou e eu quero ajudar Deus, então eu quero ser rápido. Se Deus me falou que eu vou, sei lá, me mudar de país, que eu vou comprar uma casa, que eu vou comprar um carro, qualquer oportunidade que aparecer na minha frente, eu vou ajudar Deus. Mas aí que está. Um filho maduro, ele é gerado no processo. Você precisa passar pelo processo até que você seja completamente aprovado. E
Eu lembro de um dia que eu era criança, já fui criança, claro, e eu estava na praia com os meus pais, eles estavam lá na areia, me vendo, e eu estava sentada no mar, refletindo sobre a vida, né? Uma criança com muitos problemas, muitos boletos para pagar, responsabilidades. E eu lembro que eu estava sentada lá no mar, só olhando a vista, até que, de repente, veio uma água viva e pica assim. Pica? Queima? Não sei. Queima toda a minha perna. E eu lembro que eu levantei dali, eu saí correndo. E eu fiquei, meu Deus, o que é isso? O que é isso? O que está acontecendo comigo? Eu nunca vi isso. Que não dá para ver, né? Você só sente, você não vê. Aí, eu lembro que eu virei para os meus pais e falei, eu nunca mais vou entrar na água. Eu nunca mais vou entrar. Porque eu sei que entrar ali me traz sofrimento. Pode ser que eu me machuque de novo se eu entrar ali. Então, para evitar o meu sofrimento, eu não vou entrar nunca mais. E meu pai, sabendo que aquilo podia me gerar um trauma, um bloqueio, ele falou, você vai entrar sim. E eu lembro que a gente tinha passado uns dias antes numa feirinha. E tinha um brinquedo muito tosco, sério, era muito tosco. Mas eu queria muito ele. Muito, muito, muito. E meu pai sabia que ele podia me chantagear com aquilo. Aí ele, Júlia, se você entrar na água, eu te dou aquele brinquedo. Eu não pensei duas vezes, eu estava ali, nadando como se nada tivesse acontecido. E quando eu lembrei dessa história, eu pensei, cara, acho que hoje, eu, com mais maturidade, o fato de eu ver meu pai na água deveria ser o suficiente para eu confiar nele. Ele não precisa me comprar nada. Ele não precisa me pagar nada para mostrar que é ali seguro. Por quê? Porque ele está ali. Então, se Deus hoje está te mostrando um vislumbre do seu futuro e você está percorrendo um caminho onde você sente medo, Deus já está lá no seu futuro. Deus já sabe por tudo que você vai passar, tudo que você vai enfrentar. Deus já está lá. E a promessa precisa nos trazer a segurança de que Deus está com a gente durante todo o nosso caminho. Porque a palavra de Deus é suficiente. A palavra de Deus, ela nos sustenta durante o caminho. E ela nos guia até a promessa. Assim como foi com o povo de Israel. Eles foram sustentados literalmente durante o caminho. Eles não sentiram fome, eles não precisaram de mais roupas, calçados. Eles não sentiam frio, nem calor. Eles foram sustentados pela palavra. E eu quero ser sustentado durante a palavra até alcançar a promessa. E passado um tempo, Isaac nasce. Como a gente comentou no começo, um filho, ele é gerado sem esforço. Então, Isaac, depois de 9 meses, nasceu. Mas o processo de Abraão ser gerado um pai levou 25 anos. Se Deus ainda não cumpriu a promessa na tua vida, Ele está te preparando e Ele está te gerando até que você esteja apto para receber isso. E quando a palavra se cumpre, a obediência e confiança de Abraão são testados novamente. Agora que Abraão consegue aquilo que ele queria, Deus pede para ele sacrificar o menino. E a Bíblia fala que quando Abraão vai no monte sacrificar Isaac, deixa os servos e ele leva o menino. Existem lugares que só um filho pode acessar. E vai ter experiências que só um filho vai conseguir ter. Os servos ficaram ali, esperando, mas um filho subiu. Ele confiava tanto no seu pai, que ele não, eu acho que ele nem suspeitava que ele seria o sacrifício. Ele estava ali caminhando como alguém que sabe para onde está indo, porque meu pai está do meu lado. Então, tá tudo bem. Imagina que engraçado. Seu pai virar para você e falar, vamos lá, eu preciso fazer um sacrifício para Deus. E você no caminho de boa, andando. E Abraão pensando, cara, ele nem deve pensar que ele que é o sacrifício. Que daqui a pouco ele que vai ser amarrado. Ele amarra ele, inclusive, né? Mas um filho, ele não vai suspeitar o mal durante o caminho.
porque ele tem uma confiança no Pai. E Hebreus 11, 17 ao 19 diz: pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas a quem se tinha dito: em Isaque será chamada tua descendência. Por quê? Porque considerou que Deus era poderoso para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também, figuradamente, o recobrou. Ou seja, Abraão confiava tanto em Deus, que a partir do momento que ele pede Isaque, Abraão vai. E ele sabia que Deus era tão poderoso para ressuscitar o filho dele se fosse necessário. Tem uma frase que eu gosto muito também, da Elizabeth Elliot, que ela fala: a fé não elimina os receios, mas sabe onde depositá-los. A fé não significa que você não vai ter dúvida, que você não vai ter receio, mas significa que você sabe aonde você depositar isso. Amém? Tiago 1, do 2 ao 4 diz: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. No caminho do filho maduro, a gente vai precisar ter responsabilidade. A gente vai precisar obedecer e confiar em Deus. E por último, eu quero citar perseverança. Um filho maduro, ele persevera. Você já viu aquelas crianças que estão fazendo uma brincadeira e começa a dar tudo errado? Ah, desisto, vou sair daqui. Aí vai para outra. Crianças ou pessoas, né? Você está ali fazendo alguma coisa. Ah, deu errado, vou mudar. Ah, deu errado, vou fazer outra coisa. Ah, vou fazer outra coisa. Não tem uma perseverança, porque não consegue ver com clareza a importância dos processos. É errando que você aprende. É perseverando que você consegue ter mais esperança para completar alguma tarefa, alguma missão. E quando a gente é maduro, a gente consegue continuar, mesmo que isso nos cause perdas durante o nosso caminho. A gente obedece e a gente confia. E no caminho, no meio do processo, a nossa fé vai ser testada. Assim como a frase que eu acabei de ler. A fé não faz com que a gente não tenha receio, mas a fé faz com que a gente saiba aonde depositar o nosso receio, as nossas dúvidas e a nossa insegurança. Repetindo, um filho maduro, ele é gerado no processo. Eu não sei qual é o processo que Deus tem te levado a viver no dia de hoje. Não sei aquilo que você está almejando, conquistando, as lutas que você tem enfrentado, as perseguições, a falta de expectativa, a tristeza. Mas eu quero te encorajar a você ver hoje por uma perspectiva diferente. Deus está gerando algo em você. Deus está produzindo algo em você. Deus está te gerando no processo de se tornar um filho maduro, até que você seja completo. E ser completo é sem ausências, sem carências, sem a falta de nada. Eu desejo um dia me tornar assim. E isso é acessível, e isso é possível. Porque tudo que Jesus fez, eu também posso fazer. Se Jesus crescia em estatura, sabedoria e maturidade, nós também hoje podemos crescer. E isso vai totalmente contra aquilo que o mundo tem pregado. Hoje a gente vê pessoas de 25, 30, 40 anos que ainda não assumiram a responsabilidade porque estão refém de alguma situação, refém de um passado, refém de uma quebra de expectativa e estão se olhando da forma incorreta. Por que isso está acontecendo comigo? E eu quero te lembrar hoje que é da vontade de Deus que a gente cresça em maturidade
E crescer em maturidade é o processo que vai nos tornar perfeitos, plenos e completos, sem a ausência de nada. Eu não preciso de mais nada. Jesus é suficiente. Custe o que custar, Deus pode me tirar o que Ele quiser. Eu já sou completa. E assim como a gente leu, o significado de maturidade é algo que está pronto para ser consumido. E Lucas 2,52 diz que Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Jesus ia crescendo em sabedoria. Jesus nasceu tecnon, um filho imaturo, um bebê, uma criança. Mas Jesus subiu na cruz como ruiós, como um filho maduro que se entregou por completo. Por quê? Porque ele estava pronto para ser consumido. Jesus estava pronto. E esse é o momento onde ele se entrega. E quando a gente sabe que a gente está caminhando um caminho de maturidade, trazendo como responsabilidade a fome do outro, então eu não penso mais só em mim, mas eu consigo sentar na mesa e alimentar aqueles que estão perto de mim. Ide por todo mundo e fazei discípulos. Fazer um discípulo é fazer alguém parecido com Jesus. A sua forma como você discipula as pessoas, certamente não é para que elas sejam parecidas com você, mas parecidas com Cristo. Então, quando você começa a compartilhar aquilo que Deus está colocando no seu coração, você traz como responsabilidade a fome do outro. Se existe fome na minha família, é minha responsabilidade trazer alimento para essa casa. Se existe fome no meu trabalho, na minha faculdade, nos lugares por onde eu caminho, na roda dos meus amigos, é minha responsabilidade matar a fome deles, porque eu estou crescendo em maturidade, estou crescendo para me tornar um homem completo. E a nossa responsabilidade deve ser alimentar os nossos irmãos. E trazendo o exemplo de Jesus novamente, por onde Jesus passava, ele alimentava multidões. Jesus, toda vez que ele se encontrava com alguém, ele nunca deixava essa pessoa de mãos vazias. Ele sempre tinha algo para oferecer. Seja uma cura, um abraço, um sorriso, uma palavra de conforto. Toda pessoa que se encontrava com Jesus, essa pessoa nunca saía de mãos vazias. Jesus, ele oferecia alimento para as pessoas, até que um dia, Jesus se torna o próprio alimento. A Bíblia fala que Jesus é o pão que desceu do céu, o pão que alimenta o faminto, o vinho esmagado na cruz, para todos aqueles que têm fome e sede. Jesus não se responsabiliza só pela fome do outro, mas Jesus estava pronto para ser consumido ali na cruz, a ponto de se tornar o próprio alimento, por mim e por você. E a conclusão que eu tiro é de que o caminho da maturidade é um caminho em direção à cruz. Já parou para pensar por que Jesus permaneceu até o final? Mesmo pisado, odiado, cuspido, traído, injustiçado, zombado. Por que Jesus permaneceu até o final? Jesus, ele era responsável, obediente, confiante e perseverante. Jesus, ele tinha uma missão. E ele teve a habilidade de responder aquilo que ninguém poderia responder por ele. Jesus, ele se torna a resposta de todo necessitado. E Jesus se torna a resposta para a nossa natureza. Jesus se torna a nossa salvação. E para isso, Jesus teve que passar por todos esses processos. Então, Jesus foi responsável, obediente, confiante e perseverante. E se Jesus caminhou dessa maneira, nós devemos também caminhar dessa maneira.
sendo responsáveis com as coisas que estão à nossa volta, sendo obedientes à palavra de Deus, mesmo que isso nos tire algo, sendo confiantes em Deus, independente das situações, e perseverando até o final. Perseverando até o final, olhando para Jesus até atingirmos a medida da plenitude de Cristo. Assim como a gente leu no texto de Efésios. Até a gente chegar à medida da plenitude de Jesus, existe um caminho que a gente precisa percorrer. E a gente pode passar por muitas experiências durante a nossa vida. Mas não são as experiências que nos trazem maturidade. Mas é a forma como a gente encara esses processos. Tem uma frase da Santa Teresa d'Ávila que fala: é justo que muito custe o que muito vale. Eu não sei aonde estão os seus olhos hoje, mas é muito justo que muito custe o que muito vale. E Jesus vale muito. A presença dele vale muito. Aquilo que está reservado para nós vale muito. Então é de nossa responsabilidade tomar a nossa cruz e percorrer esse caminho de maturidade em direção à cruz, sabendo que as nossas carências, ausências e necessidades são encontradas nele. Até que a gente seja a medida da plenitude de Cristo, até que a gente seja completo, a gente está em direção a esse caminho. Até que a gente esteja pronto para ser consumido. Jesus, não nos falta nada, a gente está pronto para ser consumido. Estevão, quando ele é apedrejado, porque ele estava pregando o evangelho, ele estava pronto para ser consumido. Moisés, quando ele está lá no monte, e ele está clamando pela presença de Deus, e ele fala: me mostra a tua glória, me mostra a tua face. Ele estava pronto para ser consumido. Sabe, tem tantas histórias de grandes homens de Deus. Todos os discípulos, eles morreram de uma maneira horrível. Mas sabe, eles não estavam se importando com isso. Porque eles estavam prontos para ser consumidos. E até que a gente esteja pronto, a gente vai precisar crescer em maturidade. Até que a gente seja completo. Até que a gente esteja passando por um processo e a gente possa dizer, como Paulo disse: eu me glorio nas minhas tribulações, eu me alegro por isso que eu estou passando. Um dia a gente vai poder falar isso. Amém? Hoje é muito choro, muita tristeza, muita oração. Mas a medida da maturidade faz com que a gente enxergue o nosso processo como um meio de alcançar a nossa promessa. Não é Deus nos punindo, não é Deus nos culpando, não é a mão de Deus pesando. Às vezes é, pela consequência do seu erro. Mas é o processo. Um filho maduro, ele é gerado no processo.